Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando a carta aos Hebreus, no capítulo 13, a partir agora do versículo de número 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, aqui nós temos uma referência aos líderes que falaram a palavra de Deus. Então, estes líderes são levantados por Deus. São pessoas batizadas com o Espírito Santo que recebem o poder para entender a palavra, ensinar a palavra, pregar o evangelho e também acabam tendo uma vida progressiva, uma vida abençoada, ao qual o escritor da carta aos Hebreus destaca: observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, pois é uma fé ativa, é uma fé que não é morta, não é vã, é uma fé acompanhada de obras, de uma vida de realizações. Então é possível ver, é possível observar, não é algo contemplativo, não é alguém sentado em um banco e dizendo: eu sou salvo pela graça. E você não tem frutos, você não tem obras, você não tem resultado. Não, eu não preciso ter. Jesus fez tudo e eu não preciso fazer nada. Então é um engano da orientação humana, que nós vamos ver logo isso sendo destacado pelo autor da carta aos Hebreus, para terem cuidado com isso, porque há resultado. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus levanta líderes batizados com o Espírito Santo com poder para pregar, para falar, para ensinar, para que todos possam compreender as Escrituras. Os líderes que Deus levanta para falar a palavra de Deus têm uma atuação básica semelhante aos anjos, que são ministros de Deus, que são enviados por Deus para levar mensagens, para falar, para divertir, para admoestar, para exortar. E agora, nesse momento do Evangelho, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo poder de Deus, a promessa de Deus, para que esse Evangelho esteja sendo pregado, ensinado a toda criatura, em todas as nações, por toda a terra. Então Deus batiza homens e mulheres com o Espírito Santo, e são como anjos, são os anjos do Senhor, são aqueles que recebem diretamente de Deus uma mensagem e ensinam, falam a palavra de Deus. Então esses são os verdadeiros líderes, são realmente batizados com o Espírito Santo, compreendem as Escrituras e falam da palavra de Deus, falam dessas Escrituras. Falam exatamente o que Deus quer que fale, porque o Espírito Santo dá a compreensão, discernimento, os dons, dom da sabedoria, dom da interpretação, dom de línguas, para que possam falar a palavra de Deus em todos os idiomas, em toda a terra. E eles têm um resultado que pode ser observado. Não é algo apenas interior, apenas algo de uma graça que opera dentro da pessoa e faz a pessoa ficar acomodada, sem frutos, sem poder, sem ação, sem obras. Isso não é verdade, isso não condiz com as Escrituras. O que está aqui de acordo com o que nós estamos lendo, estudando o tempo todo, é: observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Para ter um resultado, tem que haver uma operação, algo, uma equação, uma soma, uma multiplicação, obras, trabalho para ter resultado, construção, edificação. Algo tem que ser feito. Não pode ser apenas contemplativo, platônico. Tem que ser algo efetivo. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, porque é uma fé que pode ser imitada, é uma fé visível, é uma fé que é acompanhada de obras, é uma fé que opera por amor. Isso a palavra de Deus ensina de toda forma, em todos os momentos. É o que nós estamos lendo aqui agora. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e para sempre. Há uma relação aqui com a palavra. O verbo de Deus, a palavra de Deus, ele falou ontem, é o mesmo que falou ontem lá no Sinai. É o mesmo que fala hoje aqui pelos profetas, pelos líderes que falam a palavra de Deus. E para sempre é a mesma palavra. Não há mudança. Deus falou anteriormente pelos profetas e Deus fala agora a nós por Jesus e fala agora pelo Espírito Santo. Estamos vivendo esse período do poder de Deus, do Espírito Santo, falar, realizar obras maiores do que as da época de Jesus, seja pelo tempo, seja pela necessidade. De alguma forma, Jesus profetizou essa realidade. Mas ele também já adiantava que vocês receberão poder, o Espírito Santo. Eu estarei com vocês, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, Deus mesmo habitando em nós através do Espírito. Pois o nosso corpo, com olhos, com ouvidos, com boca, com palavra, ele já foi planejado. Deus já o criou com esse propósito. Fomos já criados à imagem e semelhança de Deus para que o Espírito de Deus pudesse habitar neste corpo. E o resultado da salvação é Cristo em nós, a esperança da glória. É que nós não vivamos mais, mas Cristo viva em nós. É Deus habitando conosco. Desde o princípio, Deus quis habitar com o homem, com a mulher, com o ser humano, com a humanidade. Agora, pela fé em Jesus, pelo batismo com o Espírito Santo, Deus vem andar conosco. Deus vem viver conosco, habitar conosco. Nós já vivemos com Deus aqui e viveremos com Ele por toda a eternidade. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus em nós. Ele sempre quis, desde o princípio na criação pela palavra, e nós como o tabernáculo para Deus habitar, o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Deus está à porta batendo, querendo entrar e habitar contigo e cear contigo e viver contigo. E realmente você vai ter a vida que vale a pena. Não importa onde você estiver, a situação que estiver, seja na perseguição, seja na alegria, seja na fome, seja na abundância, tudo você poderá naquele que te fortalece, aquele que habita em você e te dá vida, porque essa palavra é espírito e é vida, é Jesus Cristo mesmo, o mesmo de ontem, hoje e para sempre, habitando com o seu povo. Essa é a vontade de Jesus, estar conosco, habitando em nós, e nós habitando com Ele, temos essa comunhão, somos um em Cristo, um com Cristo, assim como Ele e o Pai são um, nós somos um também, estamos juntos, estamos unidos, somos um só corpo. E Ele é a cabeça deste corpo. Ele vive em nós, Ele fala por nós. Versículo 9. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então, como ele está falando aqui com os hebreus, ele está dizendo que agora nós vivemos esse período do coração fortalecido pela graça, por essa renovação, pelo batismo com o Espírito Santo, Deus trabalhando, Deus falando, Deus habitando em nós. Essa é a verdade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos comunica a verdade. É este relacionamento com o Espírito Santo em nosso coração, fortalecendo a nossa vida, que nos dá essa certeza da graça, da presença de Deus, da verdade que o Espírito fala conosco. Essa é a grande verdade, a revelação das Escrituras, estarmos firmados nas Escrituras, desde a primeira palavra de Gênesis até a última palavra do Apocalipse. E o Espírito Santo vem trabalhando essa verdade em nossa vida, vem nos ensinando as Escrituras. Então nós não podemos nos deixar levar pelos diversos ensinos estranhos. Primeiro, vem fora das Escrituras. Segundo, não vem a partir agora do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo. Vem de filosofias gregas estranhas do mundo, filosofias de homens, diversos ensinos estranhos. Então, muitos deles vão se basear em coisas palpáveis, como lá no Monte Sinai,
onde tudo era palpável e trazia o medo e o engano e o desconhecimento, que trazia o medo, e eles não queriam nem sequer se aproximar do monte ou de Deus, porque eles não estavam entendendo e tinham medo de perder a sua vida material, não tinham a experiência espiritual. Então, eles colocam coisas materiais, como alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não são esses alimentos cerimoniais que vão te trazer a presença de Deus, o conhecimento de Deus, ou que vão sequer agradar a Deus. É o poder do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo, é o amor ao próximo, é o amor a Deus. E nós vamos ver aqui que é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração em espírito e em verdade. O versículo 10 nos diz: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então este altar é o altar do Espírito Santo. Este é o altar renovado do batismo com o Espírito Santo. É o nosso coração que está fortalecido pela graça e nos faz adorar a Deus em espírito e em verdade, com conhecimento, como Abel, como Enoque, como Noé, conhecendo a Deus, sabendo o que fazer, como construir a arca, como oferecer o sacrifício, a oferta de Abel, como andar com Deus, o que realmente agrada a Deus. Este é o nosso altar do nosso encontro real, verdadeiro. Não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ministram no tabernáculo de animais, de coisas palpáveis do passado, a qual traz uma mensagem numa tábua de pedra, em que eles estão constantemente tentando interpretar e fazem todos os sacrifícios possíveis e fazem todas as ideias, as artimanhas, os ensinos dos homens. Eles não vivem realmente de acordo com a direção do Espírito Santo, mas trazem diversos ensinos estranhos da mente humana e não conseguem compreender exatamente o que o Espírito diz à igreja, o que o Espírito diz a nós, realmente a verdade, e com isso não podem adorar, não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Nós vamos aqui então no versículo 11 ler o seguinte: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, o sumo sacerdote levava o sangue até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Então, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então, nós temos aqui uma mensagem para que nós não estejamos presos àquela forma antiga de sacrifício de animais, e eles então sacrificavam o animal lá fora e se alimentavam. Dividiam entre o sacerdote, dividiam para os levitas, parte do povo também podia participar, e assim, essa parte era feita fora, para que não contaminasse a área realmente sagrada. Na área sagrada entrava apenas o sangue. Nós hoje também somos chamados para estarmos vivendo no poder do Espírito Santo, neste poder dessa santificação, para que nós possamos realmente receber o resultado do sangue de Cristo que rasgou o véu, abriu a porta para que nós entrássemos na verdadeira adoração, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Diz assim o versículo 13: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Então, esse sistema religioso daquele sacrifício, daquele alimento cerimonial, que justamente nós estávamos dizendo que na carta aos Hebreus o autor destaca
essa situação comum entre os hebreus, entre os judeus, entre o povo de Israel, de ser cobrado a respeito das cerimônias, dos alimentos, de algumas situações formais apenas, mas que não levavam o povo a uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Então agora essa adoração tem que estar baseada em Jesus. Ele morreu lá fora, ele foi crucificado lá no monte, e o seu sangue nos dá a entrada à glória de Deus, à presença de Deus, ao batismo com o Espírito Santo, à adoração em espírito e em verdade. É isso que nós temos que fazer para sermos libertos destas amarras, destes sacrifícios da antiga aliança, dos alimentos cerimoniais, os quais hoje não têm valor para aqueles que os comem. Nós precisamos realmente nos alimentar de Cristo lá fora, receber a palavra com fé, que é Jesus. Ela entra em nosso corpo como um alimento, é verdadeiro alimento, realmente traz vida, porque traz o Espírito. Porque é o pão de Deus, é o pão do céu, o verdadeiro pão, é o pão que realmente alimenta. Essa palavra é Jesus, ao qual ele diz para nós nos alimentarmos. E aqui o autor dos Hebreus está dizendo, vamos nos alimentar já fora deste acampamento ultrapassado, do passado de alimentos cerimoniais, vamos nos alimentar de Cristo. Diz aqui então o versículo 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então realmente sair de toda essa tradição de que há uma cidade aqui que representa o céu, então vamos realizar cultos nessa cidade, vamos nos alimentar segundo a tradição dessa cidade já milenar do passado, ou qualquer outra coisa deste mundo. Esses são ensinos estranhos, levam a instituições religiosas a serem formadas em volta de muitas tradições que na verdade são tradições de homem. A verdadeira palavra de Deus, ela nos leva à fé às obras, e para termos essas obras nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Nós buscamos a que há de vir, a eterna. E só podemos buscar coisas eternas, coisas espirituais, que são as coisas que permanecem, com o batismo com o Espírito Santo. Versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vemos aqui então a conclusão, essa renovação espiritual. Não é o que come, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é a comida, não é tal comida, não é tal bebida, não é algo especial que se come, não é algo palpável, não é o que se veste, não é realmente coisa material, tocável. É o Espírito, é vida, é renovação espiritual. Então, por meio de Jesus é que nós somos batizados com o Espírito Santo. E o versículo 15 está afirmando isso. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então a palavra vem, nós damos ouvidos, temos ouvidos para ouvir. Pela palavra da fé, somos batizados com o Espírito Santo, porque Deus nos dá poder para podermos cumprir essa palavra que pela fé nós já queremos obedecer, queremos praticar. Não iríamos conseguir, não iríamos entender tudo e nem fazer tudo se não fosse o batismo com o Espírito Santo. E então, a partir daí, por meio de Jesus, começamos a glorificar a Deus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, de adoração. Deus está à procura dos que o adoram em espírito e em verdade, dos verdadeiros adoradores. São os que nascem de novo, são os que nascem da água e do Espírito, são os batizados com o Espírito Santo, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa confissão do seu nome é a confissão da fé, é uma profissão de fé. Essa profissão de fé tem que ser algo contínuo, constante, fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ser salvos por ouvirmos, crermos,
confessarmos com o nosso lábio, confessarmos continuamente, não negarmos jamais, adorarmos sempre, adorarmos em espírito e em verdade. Cada dia renovados com alegria dessa adoração, dessa confissão de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é possível, essa verdadeira adoração, essa confissão do seu nome, um sacrifício de louvor a Deus contínuo. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Só podemos isso com o batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que você seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado na alegria, no louvor, e que os seus lábios sempre engrandeçam e louvem ao Senhor. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.